São 18 versões dos Porsche GT3 RS e RSR. O primeiro RS surgiu no México em 1950, em uma das mais importantes e perigosas corridas da época. E qual foi o caminho que a Porsche seguiu para fabricar o lendário Carrera Turbo RSR de 1974? Qual foi a importância de suas primeiras vitórias nas grandes competições com seus protótipos? E como que essas vitórias tiveram impacto direto para que a Porsche continuasse a inovar a cada versão lançada do GT3? México, 1950. Carreira Pan-Americana. Foi o argentino Fernando Segura que em 1950 venceu uma das maiores e mais perigosas corridas da época, a Carreira Pan-Americana. Em um piscar de olhos, um erro pode significar um desastre. Ao sair de uma curva a 193 km por hora, a grande Ferrari vermelha bateu violentamente. O copiloto, infelizmente, acabou não resistindo à batida. E foi com essa vitória que a Porsche colocou o sobrenome de Carreira no 356. Foi aqui que nasceu o primeiro RS. Antes da Porsche lançar sua segunda versão do Carrera RS, entre 72 e 73, a Porsche fabricou 1.580 unidades da primeira versão do 911 Carrera RS. Pela primeira vez, Peter Revson lidera a corrida. E foi a partir daqui que as coisas começaram a ficar bem mais interessantes. Revson tem uma falha no pneu traseiro e bate fortemente sob a ponte. Suas chances de vitória se foram. Peter está machucado. Os carros mais rápidos da corrida quebram sob o forte estresse colocado sobre eles. Tony Dean dirige um pequeno Porsche 9008, construído para corridas de longa distância. Ele assume a liderança e vence. Sendo assim, em 1970, a Porsche consegue sua primeira vitória na Can-Am. A Porsche saiu com 2 vitórias consecutivas na categoria Can-Am Challenge Cup. Os protótipos de carros que trouxeram essa vitória para eles em 73 e 74 foram o 917-10 e o 917-30. Com essas 2 vitórias consecutivas, os engenheiros ficaram ainda mais motivados a trabalhar nos motores turboalimentados. Os engenheiros queriam testar essa tecnologia nas 24 horas de Le Mans, mas eles tinham um prazo de somente 1 ano para apresentar um carro 100% pronto, homologado para as 24 horas de Le Mans. Um prazo extremamente curto para a época. Como eles tinham acabado de lançar o Carrera 911 RS em 72, eles pegaram toda a estrutura do 911 RS e montaram o seu Flat Cs de 2.1 litros com o turboalimentador, usando tudo o que tinha para eliminar peso. O carro estava rendendo exatamente 507 cavalos de potência. Foram feitas algumas alterações necessárias para transmitir esta enorme quantidade de potência extra que o carro tinha recebido. O que mais chama atenção é aqueles grandes guarda-lamas que a Porsche optou em colocar, tirando o fato de o motor estar 100% exposto. E assim nascia o famoso Porsche RSR, o carro responsável por abrir caminho a todos os outros Porsches turbo de corrida da marca. No momento em que você está prestes a dirigir um carro de corrida, presumo que qualquer carro de corrida, mas uma peça da história das corridas, um Porsche 911 Carrera RSR que competiu em Le Mans, venceu em Le Mans, venceu em Daytona, fez todas essas coisas incríveis, sabe? Ele ficou relativamente sem uso por 50 anos e eu sou um dos raros que vai sentar nesse carro e realmente dirigi-lo.
Já no mesmo ano, ainda em 74, a Porsche lançava sua segunda versão do Carrera RS. Foi um grande feito, porque graças ao 911 Carrera RS de 73 ter sido homologado para o RSR e ser usado em 74, a Porsche conseguiu homologar um carro de corrida de fábrica, o RSR de 3.0 litros, enquanto 1.580 unidades do Carrera RS de 2.7 litros foram construídos em 73, apenas 55 RS de 3.0 litros foram construídos em 74. 20 anos depois, exatamente em 1992, a Porsche finalmente começou a trabalhar na segunda geração dos Porsche RS. Só que dessa vez, a renomada marca começou com seus planos de querer homologar um carro de pista para andar nas ruas. Isso porque a prioridade da Porsche era honrar com seu legado do RS. Para isso acontecer, a Porsche começou a trabalhar no seu 964 para deixar o mais leve possível. E eles conseguiram. Foi reduzido quase 150 quilos do Carrera. Eu queria um Porsche 911 dos anos 80. Era isso que eu queria. Na época, ele era muito acessível. Era um bom carro para comprar, porque ninguém queria. As pessoas não amavam eles naquela época, como é hoje. E no final das contas, o Carrera RS 964 recebeu um motor de 3.6 litros M64, que lhe rendia no final 260 cavalos. Ele tinha a mesma velocidade máxima do Carrera 2, porém acelerava do 0 a 100 em 5,1 segundos, uma redução de meio segundo. Essa versão do RS 964 de 92 ainda rendeu mais duas versões do modelo. O primeiro deles foi lançado um ano depois, em 93. Foi o RS América. Esse foi o jeito que a Porsche encontrou de vender o Carrera RS nos Estados Unidos, devido às leis de emissão e à obrigatoriedade do airbag. Foram produzidas 297 unidades. Essas unidades tinham a mesma motorização do 964 de 92, 3.6 litros com 260 cavalos de potência. O segundo foi um Carrera RS de 3.8 litros. Isto é uma emergência. Pode me ouvir, Mirage? Vamos rodar. Entramos em contato com o pessoal da Porsche e dissemos que queríamos fazer um 911, porque nós sentimos que isso combinava muito com o caráter do personagem Mirage. Na verdade, ele realmente é um carro de corrida. A Porsche fez para nós. Nessa versão, a Porsche decidiu aumentar a potência. Com 55 exemplares produzidos, o carro tinha 300 cavalos de potência. Além da Porsche ter fabricado 55 unidades do Porsche RS, ela também fabricou 51 unidades do Porsche RSR de 3.8 litros. Eles foram fornecidos diretamente da fábrica, como carros de corrida prontos para uso, com opcionais únicos de fábrica. E foi em 1995 e 96 que chegamos no Carrera RS 993. A gente está dirigindo um Porsche bem raro. Esse é um 911 Carrera RS de 1995. Eles só fizeram cerca de 1000 modelos desses RS. E foi aqui o início de uma transição que resultou na atual linhagem dos GT da Porsche. Mantendo o motor aspirado de 3.8 litros da geração anterior. A potência no RS vem de um motor flat 6 de 3.8 litros. Naturalmente aspirado, fazendo 296 cavalos, tudo para as rodas traseiras. O RS, claro, é uma versão mais leve do Carrera, um pouco mais voltado para a corrida. Além desse motor flat 6 de 3.8 litros incrível, é essa transmissão. Ela é fenomenal, super precisa, fácil de trocar as marchas. Eu sei exatamente para onde vai. E como de costume, a Porsche ainda fez uma versão chamada Carrera RS Club Sport, com apenas 227 exemplares fabricados. E finalmente chegamos nos anos 2000. A partir daqui, a cada nova geração do RS é um grande salto de design, potência e tecnologia embarcada nesses carros, pessoal. E chegamos no ano de 2003 e a Porsche lançava no mercado automotivo o Porsche GT3 966.
O motor é feito à mão, com materiais exóticos, tipo titânio, e é provavelmente a parte mais importante do carro. O que é ótimo, porque ele custa $40 mil. Pena que você nem consegue ver direito. Ele está por aqui, escondido atrás dessa velha máquina de lavar. Um ano depois, em 2004, surge a primeira grande atualização do GT3 996, o GT3 RS. Aqui as coisas ficam ainda mais sérias em termos de proposta semipista. The speed that the engine revs is fantastic. The sound, the emotion. Let me let you hear something. So the exhaust is pointing to the left. So I'm gonna stay to the left side. And you will hear the sound bouncing off the barrier. Cavalaria indo para 380 cavalos. Os vidros traseiros são de plástico, de policarbonato. Os freios são de carbono cerâmico e fibra de carbono em algumas peças inteiras do carro, como aerofólio. Pessoal, esse carro foi o primeiro GT3 capaz de ir de 0 a 100 em 4,8 segundos e tem a máxima de 302 km por hora. Foi o primeiro Porsche 911 aspirado a ultrapassar os 300 km por hora. O RS, por sua vez, era capaz de fazer a marca de aceleração em 4,4 segundos e atingir a máxima de 306 km por hora. Ao todo, foram fabricados 682 unidades do 996. 2 anos depois, em 2006, a Porsche lançava o GT3 RS 997.1. O motor de 6 cilindros se manteve com os 3.6 litros, mas agora girando 415 cavalos. E fazendo de 0 a 100 km por hora em apenas 3,3 segundos, 1 segundo a menos que a versão anterior, e atingindo uma velocidade máxima de 310 km por hora, 4 km a mais que a versão anterior. Ao todo foram produzidas 1.168 unidades do 997.1. Em comparação com o 996, a direção teve uma grande melhoria. O 996 RS, e claro que isso depende de ajustes, mas o volante fica brigando com você o tempo todo. Parece que ele segue as imperfeições da pista e vai atrás de cada cantinho e irregularidade no asfalto. Mas no 997 a direção é incrível, tem um peso super legal e não fica te puxando para todos os lados. Três anos depois, já em 2009, veio o 9972 GT3 RS. E aqui temos o último GT3 analógico. Mas como assim analógico? Até aqui não temos nada de teclas multifuncionais cobrindo seu painel. O freio de mão é acionado por alavanca, câmbio manual com embreagem pesada e nada de sincronização automática de rotação. Um carro com uma grande tecnologia e luxo, com modos totalmente manuais. O 9972 girava com 435 cavalos, 20 cavalos a mais que a versão de 2006. Já o seu 0 a 100 é de 4,1 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 312 km por hora, que são 2 km a mais que o GT3 997.1. Foram produzidas 1.500 unidades, 332 unidades a mais que o modelo de 2006. 2 anos depois, já em 2011... Faz uma eternidade que eu não dirijo um desses. Achei que nunca mais fosse ter essa chance. 997 GT3 RS, de 4.0 litros. Pode até ter um carro melhor feito nos últimos 100 anos, mas, sinceramente, agora eu não consigo pensar em nenhum outro. Mal acredito que conseguimos um desses.
a Porsche lançava uma segunda versão do 9972, mas agora um 9972 GT3 RS de 4.0 litros. Foram fabricados 600 unidades desse exemplar. Com esse upgrade que esse exemplar recebeu, o motor já suportava girar entre os 9.000 RPM. O motor empurrava incríveis 500 cavalos. O seu 0 a 100 demorava apenas 3,9 segundos e a velocidade máxima aumentou para 315 km por hora. E aqui, a Porsche mostrou que a brincadeira só estava começando. Comparando os números com a versão de 2009, o GT3 de 2011, em sua velocidade final, tem uma diferença de 3 km a mais. Já em sua cavalaria, vem uma grande diferença, 70 cavalos a mais. Seu 0 a 100 tem uma diferença de 2 segundos a menos. E pessoal, essa versão do GT3 de 2011 foi bem mais agressiva, tanto que a de 2015 teve algumas especificações menores em comparação ao GT3 de 2011. Quatro anos depois, agora estamos em 2015 com o 991.1 GT3 RS de 4.0 litros. E foi nessa versão que a Porsche atualizou todo o sistema. Vocês já devem saber que eles trocaram o câmbio manual de 6 marchas por um PDK de 7 marchas e adicionaram uma direção nas rodas traseiras. E aquele novo motor de 3.8 litros com injeção direta, que tem 475 cavalos e vai até 9.000 RPM. E esse câmbio PDK, ele troca de marcha em 100 milissegundos. E como tinha dito lá atrás, a versão de 2011 é bem mais agressiva que esse 991.1 de 2015 agora. Mais 4 anos à frente, já em 2018. Temos o mais famoso e conhecido 911 GT3 RS, o 9912. Atualmente aqui no Brasil temos registrados 27 unidades deste GT3. Inspiradão, um pouquinho mais de 500 cavalos só. Mantendo ainda seus 4.0 litros com um upgrade de 13 cavalos, ficando com 513 cavalos nesta versão do GT3. Sua velocidade máxima é de 312 km por hora e faz de 0 a 100 em 3,2 segundos, um segundo a menos que a versão anterior. Ao todo, a Porsche fabricou 4.750 exemplares deste modelo. A Porsche tem essa mania de lançar um modelo e alguns anos depois trazer uma versão atualizada e geralmente melhorada. E foi exatamente isso que aconteceu com esse novo GT3 RS. Comparado ao modelo anterior, dizem que ele é mais afiado, tanto no visual quanto no desempenho na pista, além de ser mais potente e mais rápido. E finalmente chegamos no atual lançamento dos GT3 da Porsche, o 911 GT3 RS 2023. É exatamente isso que a gente tem aqui, meus amigos. Geração 992 do Porsche GT3 RS. Esse é simplesmente um GT3 com tecnologia de Fórmula 1 que pode rodar nas ruas. Que coisa mais absurda, velho! Daqui a pouco a gente conversa, gente. É a versão mais extrema do esportivo que você pode adquirir para poder andar nas ruas dentro da legalidade. Olha, não é um carro multiuso de jeito nenhum, é meio impraticável.
Não é lá muito confortável e nem silencioso. Pra ser sincero, é péssimo pra um fim de semana casual. Ele tem um único propósito: mandar bem na pista. É só pra isso que ele serve. Você pode estar adquirindo uma unidade dessa versão mais extrema do carro por míseros R$1.920.000, sem opcionais adicionados. Esse carro aqui de tabela passa do 1.900.000. Ele tá com um pacote que, se você colocar esse pequeno pacote de opcionais aqui, custa apenas 300 mil. Não o carro, o pacote. E se você conseguir achar um desse à venda, os preços passam das 4 milhas. Entre esses opcionais está a gaiola, que tomou o lugar dos inúteis bancos traseiros, que ninguém usava aqueles bancos traseiros lá, né? Convenhamos. Esse é um dos adicionais do pacote Weisashi, que custa R$310 mil. Esse adicional também inclui parte dos bancos, da suspensão, de fibra de carbono e rodas de magnésio e tudo mais. Em resumo, o Weisashi completo, com a gaiola de fibra de carbono, com o revestimento correto no centro dos bancos, vai te custar R$310 mil. Parte inclusa do pacote Weisashi também as rodas de magnésio. Como no GT3 RS anterior, o motor é um 4.0 aspirado de 6 cilindros, com 525 cavalos de potência. Velocidade máxima é de 296 km por hora. Bom, aqui vocês já percebem que ficou bem abaixo do esperado, né? 296 km por hora aqui, os outros pegavam 315, 310, mas o foco da Porsche aqui foi na aerodinâmica. Só que aqui tem um segredinho a mais, pessoal. Você simplesmente pode configurar o carro do jeito que você quiser, coisa que os outros modelos da Porsche não oferecem. A esse nível aqui não oferece. Eu falo do GT3, tá? É um carro que a gente pode dizer que é barato, que custa menos que R$2 milhões, mais barato que qualquer Ferrari ou que qualquer Lamborghini, um GT3 RS. Tem vários vídeos aí, até do Rubinho fazendo o teste do carro, configurando o carro ali na pista, em tempo real ali, mudando tudo, né? O GT3 RS ele é um carro que também você pode brincar muito com a geometria de suspensão, a altura em relação ao solo, cambagem, convergência, além de todos esses presets. Simplesmente você tem um carro semipista legalizado andando nas ruas, cara, e você pode mexer do jeito que você bem entende. É tudo sobre aerodinâmica, peso, relação peso-potência, para ganhar tempo na pista. Vocês podem se perguntar, o que esse carro está fazendo na rua? Eu também me pergunto. Esse não é somente o lançamento de um novo GT3, e sim uma versão muito especial e limitada do GT3. GT3R Rennsport. Esse foi o último GT3 que a Porsche lançou atualmente, até o presente momento. O GT3R Rennsport é, por assim dizer, o sucessor do 935 que a gente apresentou na última Rennsport Reunion. Felizmente, conseguimos de novo criar um modelo especial limitado, ainda mais focado no automobilismo. Um carro onde a Porsche não seguiu nenhum regulamento. Isso permitiu que a Porsche não tivesse limites impostos na construção desse carro. Seja um carro para andar em via pública, ou seja um carro construído para pista, para competições, ambos seguem regras, pessoal. E nessa versão, a Porsche não precisou seguir nenhuma dessas regras. Ela fez um carro exclusivamente para entusiastas, sem nenhuma regra. Sem nenhuma regra, que eu digo é seguindo regulamentações de homologação, tanto para pista quanto para vias públicas. Então esse carro, pessoal, ele não está apto para participar de competições e para andar nas ruas. É um carro assim, vamos dizer, fora da lei. Não tem placa. Esse carro não é homologado, não é permitido para as ruas. Também não pode competir em uma série de corridas GT3. É um carro divertido, feito para track days. Basicamente, é um veículo exclusivo para colecionadores e track days. Não podia ser diferente, né, pessoal? Para alcançar esse nível de performance, a Porsche teve que mexer em muita coisa no carro. E sabe por que a porta é tão leve? Porque a gente conta com o Santo Antônio e a proteção contra impacto lateral aqui. Como já falamos antes, esse carro está fora das regulamentações, não é homologado, mas quando o assunto é segurança, a gente está no nível mais alto das normas da FIA. Por isso temos o Santo Antônio e a proteção contra impacto lateral. Assim, a porta não precisa das mesmas medidas de segurança de um carro de série, e por isso ela é tão leve. Pesando somente 1.240 kg, o Rennsport é 210 kg mais leve que o GT3 de 2023 e tem 95 cavalos
cavalos a mais de potência. Pessoal, é muita coisa, 95 cavalos a mais de potência é bastante coisa. Mas lembrando que essa comparação é somente para ter uma ideia do pulo de performance que teve de uma geração para outra, de uma versão para outra. Ambos os modelos são propostas totalmente diferentes. Por mais que também o GT3 de 2023 seja um carro focado em pista, mas homologado para ter livres circulações em vias públicas, o Rennsport seguiu totalmente na contramão de todos esses regulamentos, até mesmo regulamentos indispensáveis para poder colocar esse carro em uma competição. E mais exclusivo que o seu visual são as unidades fabricadas. Foram fabricadas somente 77 unidades dessa versão. E quanto custa para adquirir uma dessas 77 unidades? Para quem teve acesso a comprar uma dessas 77 unidades, saiu pela bagatela de $1 milhão, que ficou 950 mil euros. Para um brasileiro, sairia pela bagatela de R$6.157.000. Eu achei barato, sério. Assim, 6 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro, viu? Para um colecionador que adquiriu uma dessas 77 unidades, eu tenho certeza que daqui 5 a 10 anos esse valor vai dobrar ou até mesmo triplicar, viu? O que nós temos hoje aqui no Brasil por 6 milhões de reais? Não temos muitas coisas e se tiver vai ser o que? Ferrari, McLaren, alguma Aventador aí, uma SVJ, sei lá, mas nada que chegue perto de um Porsche Rennsport focado 100% em pista. Eu acho que nada perto disso, cara. E quantas unidades foram vendidas? Bom, o que a Porsche divulgou para nós é que já foram todas compradas, já foram todas entregues, mas ela não divulgou para que país cada unidade foi.